Oi. tipo, respondendo a sua pergunta sobre o risco das pandemias serem maiores, é Hum. por conta do contato que a gente tem com as pessoas, tipo, qualquer lugar que a gente vai, tipo, também pelo número da população atual, tipo, qualquer lugar que a gente vai tem muitas pessoas, então o risco é maior pelo número de pessoas que a gente cruza todos os dias, não seria por isso? Também, mas tem um fator mais agravante, porque uma pandemia, ela pressupõe necessariamente essa doença em vários continentes, em todos os continentes do globo, certo? Então, por que a gente tem risco de ter de ter a mesma doença em vários continentes do globo ao mesmo tempo? Pessoal, atualmente, quem é que já foi para fora do país? Pode ser qualquer país, sei lá. Pode ser Paraguai. Eu. Pra onde você foi? Quem é eu, gente? Canadá. Canadá. Quem está falando comigo que eu não sei? É a Letícia. Letícia, muito bem. Você foi para o Canadá. Em quanto tempo você chegou no Canadá, Letícia? Como assim? Foi? Quanto tempo eu cheguei De lá? viagem. De viagem. Foi um dia e Um meio. E dia. pra volta, 2 dias e meio. Tá. Então você demorou um dia e meio para cruzar do extremo sul da América até o extremo norte da América, certo? Foi isso, né? Um dia e meio. Teve uma aluna que foi para Disney que ela falou que demorou 8 horas. O professor, nossa, foi tão longa a viagem, 8 horas. Eu falei, nossa, filha, você cruzou com um continente, né? Você cruzou 2 continentes e aí você está dizendo que demorou em 8 horas. Gente, o maior exemplo, então, são, por exemplo, essas 2 viagens de vocês, né? Então, olha a facilidade com que vocês foram para outro país e a velocidade com que isso aconteceu. E multipliquem por 1000, certo? Multipliquem isso, sei lá, por trilhões. Então, hoje é muito mais rápido, muito mais iminente ter uma pandemia do que só uma epidemia, certo? Ou de ter só uma endemia, beleza? Porque o fluxo de pessoas é muito maior, tá? Beleza? Isso pode aparecer para vocês na prova com certeza, beleza? Gente, vamos começar então com o que é considerada a primeira e a pior epidemia da história, certo? Ela dizimou 1/3 da Europa, né? Começou no século XIV, certo? Foi considerada a pior epidemia da história da humanidade. Foi causada pela bactéria, né? Que é comum aos roedores, portanto os ratos, ratazanas. Inicia inicia na Ásia Central, certo? E espalha-se por via terrestre e marítima. Agora vamos tentar entender por que eu coloquei isso aqui. Gente, século XIV, o que está acontecendo na Europa? Renascimento, certo? Renascimento comercial, urbano, né? A gente tem as guerras de reconquista, a gente tem as cruzadas, né? Então, o povo, né? Os povos, né? Eles tendo contato uns com os outros de maneira muito mais intensa. Os reis estão brigando para unificar os territórios, estão brigando para falar, ó, esse país aqui é meu, né? Estão brigando para anexar outro país, ao mesmo tempo que a gente tem um desenvolvimento comercial muito grande, certo? O que vai acontecer então, pessoal? Então, por causa do comércio, por causa do contato, certo? Que existe então dos povos da Europa com os povos da Ásia, né? A gente vai ter, portanto, então, né, europeus que tiveram contato com os povos da Ásia, trazendo, portanto, ali a doença para a Europa. E como não se tinha noção do que se tratava, eles achavam que era uma punição divina, algo que era um castigo de Deus, né? Não se tinha um avanço da ciência como a gente tem hoje, certo? Né? Então, na cabeça deles, aquilo era uma punição. Vocês viram aí, né, com certeza já, imagens de como são os efeitos de quem está com a doença, né? A pele para de ter circulação sanguínea e apodrece, por isso que é peste negra, ela fica preta, certo? Então ela mata 75 milhões de pessoas aproximadamente, 1/3 da Europa. É gente pra caramba, certo? Conseguiram fazer a conexão de que o comércio, a integração econômica, a integração entre povos, ela também vai pressupor o contágio, pessoal, a troca, né, de material orgânico entre as pessoas, no contágio de doenças. Sacaram aqui, beleza? Tranquilo? Coloquei aqui para vocês uma ossada do período medieval de um sítio arqueológico daquele período, tá? Gente, dúvidas ou não aqui com relação à peste negra? Não? Podemos seguir então. Adiante, gente. Temos a varíola, certo? Só a varíola tem cerca de 3.000 anos de idade. A gente não consegue dizer exatamente quando que ela surgiu, mas ela é bem antes da era cristã, né? Então, por exemplo, ali, pessoal, a gente tem... Quem me chamou, não? A gente tem relatos, pessoal, dela, de que ela teria surgido na Índia, mas ela também acabou sendo descrita em documentos históricos
né, na Ásia e na África. Então, a gente não sabe dizer exatamente de onde que ela veio, ok? Foi criada uma vacina já em 1796, mas ela retorna, tá, em 1960, beleza? Finalmente, então, com a epidemia que tem aí mais de 3.000 anos, uma hora uma vacina efetiva tinha que ser criada. E aí ela dá certo finalmente, né? Então é quando ali a OMS, que vocês sabem que é a Organização Mundial da Saúde, ela faz uma campanha de vacinação em massa, uma campanha mundial, todos os países do globo participando, para poder erradicar a varíola, né? Olha os efeitos dela aqui. Eu peguei aqui ó, uma imagem, uma foto de uma criança que tomou a vacina e a outra que não tomou, certo? Outra coisa, gente, a varíola, ela é pertinente, ó, a esse período aqui, que vocês estão vendo comigo em História do Brasil, né? Vocês lembram da revolta da vacina? Era para vacinar, portanto, a população do Rio de Janeiro contra a varíola. Só que detalhes, vocês sabem que eles não conscientizaram o povo antes, né? Simplesmente arrombavam, chegava bicudando a casa, os cachorros, a porta, todo mundo, e metia a seringa no braço sem falar e comunicar o que era. Então, após aí 2, 3 dias de revolta, o governo decide fazer a campanha. Isso aqui é um exemplo de um cartaz de campanha para conscientizar a população carioca e aceitar, portanto, aderir, portanto, à campanha de vacinação. Percebam que tem, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Percebam, pessoal. Opa, peraí. Ó. Percebam que tem aqui, pessoal, na mão da foice, tá? Ó, escrito varíola, certo? E aqui em cima a gente tem, né, os vereadores, os governantes na Câmara discutindo o trabalho de conscientização, tá? Então isso aqui é uma foto da campanha, um documento histórico muito importante, inclusive, e que vocês podem usar também como informação histórica para fazer a prova ou para fazer a redação, tá? Adiante, se ninguém tiver dúvidas, vou seguir. Pessoal, gripe espanhola. Gente, a gripe espanhola nada mais é do que uma mutação do vírus, tá, pessoal? O que é a mutação do vírus da gripe? É o vírus influenza, tá? E ele vai se intensificar em 1918. Por quê, pessoal? A gente tem, então, a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, com a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Pelo vírus ter surgido lá nos Estados Unidos, o contágio vai acontecer e vai se intensificar já no final da Primeira Guerra. Né? Os Estados Unidos ele entra para acabar com a guerra, para falar, opa, tanto que ele participa ali com poucas tropas, né, e acaba ali dando fim à guerra, certo? Mas como já haviam soldados que foram para o campo de batalha portando o vírus, o contágio acontece de maneira muito mais intensa lá. Certo? E aí o que vai acontecer? Esses soldados da Primeira Guerra voltando para suas casas, né, aqueles que não morreram, certo? Eles voltam para suas casas e acabam contaminando a família, os familiares. Esses familiares vão sair, vão trabalhar, vão continuar a sua vida normalmente, mesmo após a Primeira Guerra. E a gente tem uma intensificação, uma proliferação muito grande da doença, certo? Então, em um ano, pessoal, após aí o surgimento da doença, a gente tem 50 milhões de pessoas aproximadamente mortas, tá? Em todo o mundo, não é só na Europa, tá, pessoal? Não à toa que eu peguei aqui para vocês uma outra capa da revista da OMS, que ela declara a gripe espanhola como a maior pandemia da história, porque ela interliga, ela ultrapassa continentes e, né, ela contamina diversas pessoas em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo, tá? No Brasil, pessoal, ela vai matar o presidente Rodrigues Alves. Vocês vão lembrar exatamente que o presidente Rodrigues Alves teve que ir para fora, foi conversar com os bancos norte-americanos, foi conversar com os bancos ingleses para poder negociar a dívida, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai acabar contraindo a doença e vai morrer, né? Então aqui tem, por exemplo, uma chamada da Folha de São Paulo em que eles estão lamentando, né? São manifestações de pesar pela morte do presidente Rodrigues Alves. Gente, eu estou esperando alguém fazer uma pergunta sobre isso aqui, só que ninguém fez ainda. Onde que a doença surgiu? Pelo que eu saiba, eu acho que foi no Oriente, ô Paladino. No Oriente?
A gente tem casos de registro dela no Oriente, mas a gente tem os primeiros registros, ela surgiu nos Estados Unidos, a mais aceita. São dois lugares simultâneos, tá? Mas por que é chamada de gripe espanhola, então, se ela surge no Oriente e surge lá nos Estados Unidos? O que tem a ver com Espanha? Porque aqui é a Luana. Fala, Luana. Porque na época que surgiu a gripe espanhola, a Espanha era um país neutro. Isso. E foi o primeiro país a falar dos casos. Perfeito. Não tem nada a ver, bem depois que teve os casos na Espanha. Mas ela foi apelidada porque foi o primeiro país que comunicou os casos. Muito bem, gente. Então é isso. Mas por que será que ela foi o primeiro país? Gente, os países, quando voltam da guerra, voltam quebrados. E a última coisa que eles querem admitir é casos, são surtos de gripe, né? Ou principalmente que eles podem ter sido o epicentro da doença. Então eles vão acobertar. Então nos laudos, nos prontuários, eles vão colocar lá, né, crise respiratória ou resfriado, qualquer tipo de coisa, pneumonia. Mas não vão colocar aqui ó, que pode ser uma nova doença, certo? Ou que foi uma gripe extremamente forte. Eles vão acobertar o caso, certo? Então, por exemplo, lá, a Espanha, por ser neutra, por não tomar partido na guerra, ela vai falar publicamente da doença, certo? E então, pejorativamente, é chamada de gripe espanhola, ok? Então, é nesse sentido, tá? Um exemplo também, pessoal, Chernobyl, não sei se quem assistiu a série da HBO, é uma série muito boa, mas muito boa mesmo, vale a pena. Mostra como a União Soviética demorou para vir a público e demorou para isolar a galera daquela região, né, ali de Pripyat, na Ucrânia, transição com a Rússia, demorou pra caramba para começar a tratar publicamente e falar do assunto. Então, muita gente morreu muito em virtude disso. Tanto que foram países vizinhos que perceberam que tinha algo de errado, porque vinha uma névoa maligna, né, radioativa, da fronteira do outro país, que chamou a atenção. Então, percebam que casos de acobertar situações, né, por parte do governo é muito comum, principalmente em situações como essas. Beleza? Gente, dúvidas ou não? Tranquilo? Tá, vou seguir. Gente, pessoal, até que horas que vai aqui mesmo? 3 começou 3h30? Vai até 4, né? 4h10, não é? A Marina falou que era meia hora de aula só, gente. Ela não estão deixando a gente dar 40 minutos, porque acho que é muita coisa para vocês, tá? Então é meia hora. Povo do bem, vírus da ebola. Vamos lá. Gente, a gente tem casos de ebola desde antes de 2000, tá? Mas por que eu coloquei entre 2013 e 2016? Porque é o pior surto da história do vírus, tá, pessoal? Nesse período, 2014 é o momento máximo que mais tem casos de ebola, tá? Beleza? É o maior surto de ebola da história. Quem pega esse vírus, pessoal, quem tem contato com o vírus, é quase 90% de chance que vai morrer. Então, 50 a 90% de pessoas que contraem vão morrer, certo? Ela se espalha por toda a África, ela vai surgir ali na região, né, onde tem o rio chamado Ebola, certo? Né? Então, é o rio que chama Ebola, e aí por isso, como surgem os primeiros casos, né, em regiões próximas àquele rio, acabou tomando o nome do vírus, tá? É uma febre hemorrágica que a pessoa começa a desenvolver, que ela morre em questão de horas se não for tratada e contida, tá? É extremamente forte. Acredita-se que são os morcegos portadores da doença, tá? Mas não são os vetores. Vocês vão ver em biologia, não sei se vocês veem por D'Ambrosio, o que vocês veem, mas existe uma diferença entre portador e vetor. Portador é o que carrega a doença, certo? E ele vai passar pro animal, ou né, pro órgão, que vai transmitir para o ser humano. Ou seja, o morcego provavelmente vai morder porco, vai morder boi, vai morder macaco, né? Principalmente aqui na região da África, onde os macacos, os porcos que são criados ali nas vilas têm muito contato com as crianças, né, durante a infância. Então, o que vai acontecer? Os morcegos vão picar os animais e os animais vão ter contato com as crianças, com as pessoas ali durante a vida delas, e elas vão acabar, portanto, né, ao consumir esses alimentos, né, acabam, portanto, contraindo o vírus. Daí a importância, pessoal, de se cozinhar o alimento, de se lavar o alimento, de se lavar a mão, certo? Aí que vem a importância da higiene nesse sentido, beleza? Sacaram? Podemos seguir? Alguém tem alguma dúvida ou não? Não? Tudo bem. Gente, em 2017... vamos falar da malária agora.
quase metade da população mundial estava em risco. Por quê, pessoal? A maior parte, tá? A maior parte dos casos de malária que a gente vai ter principalmente no Brasil, tá? Vai acontecer na África também, beleza? Tá? Mas ela é considerada pela OMS a maior doença tropical da atualidade, porque ela é típica, pessoal, de regiões onde você tem o clima muito úmido, né? E ela é transmitida pelo mosquito que vive nessas regiões de clima extremamente úmido, certo? Tá? Então, entre 2016 até 2019, 2020, a gente tem considerado ali que o surto de malária ele era iminente, tá? A maior parte acontece na África, certo? Por que a maior parte acontece na África? Gente, por que a gente tem que entender história nesse sentido? O continente africano ele é um continente que apresenta condições, né, de saúde pública que atinge a maior parte da população? Não, né? Não. Vocês chegaram a ver com o Bimbo a partilha da África? Vocês chegaram? Ainda não. Não viram Não. ali o imperialismo africano? Gente, perdão, europeu? A África ela vai sofrer uma divisão feita pelas potências europeias, né, ali na segunda metade do século XX, pessoal, que vai ser o seguinte: ela vai ser explorada, né, em todos os sentidos, tanto na questão das riquezas como na questão, né, das pessoas que vivem lá. Então eles vão colonizar, vão dividir a África em pedacinhos como se fossem pizza mesmo, né? Vocês vão encontrar na internet aí sobre a partilha da África como se fosse uma grande pizza, repartida bem retinho, bonitinho, um pedaço para cada, entre as potências europeias. Então, após anos de exploração, de colonização, né, o que eles fazem ali, os europeus? Eles simplesmente vão embora. Só que o que acontece? Quando eles chegam lá, eles fazem uma divisão, pessoal, política, que faz uma verdadeira bagunça na África. Tá? Então, eles vão separar tribos amigas, vão unir tribos inimigas, né? Vai misturar um povo com o outro e vai ficar uma verdadeira bagunça. Quando os europeus saem, eles vão embora, né? Termina-se, então, portanto, ali a exploração no continente africano, fica uma verdadeira bagunça. E aí os grupos da África, tá? Os grupos que sobram, né? Porque a gente tem muitas mortes durante esse período. Os grupos que sobram vão se degladiar, certo? Né? Guerrear até a morte para poder conquistar ali de novo o domínio, o controle do território. Então, o que acontece com os europeus indo embora? A gente tem uma guerra civil no continente africano para todos os lados. Né? Isso prejudica muito a África, porque daí não tem um comando central, né, dos países e não tem principalmente uma organização para botar ordem na coisa e fazer a coisa funcionar. Então, vira uma verdadeira bagunça. Beleza? Então, aí ela sofre até hoje com as consequências, então, aí, da exploração europeia que ela sofreu durante o século XX, tá? Então, vocês podem perceber que a gente tem, né, sei lá, passei aqui 4, 5 doenças para vocês, a gente percebe que quase todas elas a gente tem casos na África, beleza? Né? Pessoal, considerada endêmica no Brasil. O que é região endêmica, pessoal? Que fica, né, a região endêmica é aqui, comporta os casos da doença, não sai dali. Região endêmica ou faixa endêmica é onde estão concentrados os casos, né? No nosso caso ali, a maior parte é a Amazônia legal. A gente teve muitos casos ali, por exemplo, durante o período da ditadura militar, onde foi construída a rodovia transamazônica, então buscando ligar ali o centro-oeste, o sul, até o extremo norte da Bolívia, né? E essa rodovia existe. Né? Então, as pessoas que iam para lá, na hora que chegou a parte de construir a rodovia cruzando, né, a Amazônia, certo? A nossa chamada Amazônia Legal, beleza? A gente teve inúmeros casos. Né? Então, a gente tem uma região endêmica no Brasil, que é a Amazônia, beleza? Seringueiros também que trabalham nessa região também apresentam muitos casos, beleza? Muitos casos nessa região, tá? E em 1980 é descoberto o protozoário Plasmódio, certo? Portanto, que carrega ali o vírus da doença. E a gente tem a última informação que eu queria que vocês lembrassem, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente tem as piores epidemias da malária. Trouxe para vocês aqui, pessoal, os casos desde 2015 até 2009, beleza? A gente consegue perceber, ó, que a maior parte dos casos que a gente vai ter vai ser aqui, ó, em 2017, beleza? Por isso que eu falei, ó, metade da população, errei, tá? Metade da população
né, tava em risco de contrair o vírus, que também é passado, tá, pelo Aedes, tá, pelo mosquito que está contaminado aqui pelo protozoário plasmódio, beleza? Gente, então, por exemplo, medidas de profilaxia, né, que são medidas ali de prevenção, sintomas, como que acontece o contágio, isso aí vocês vão ver em biologia, com os professores, não sei com quem que vocês têm biologia, mas vocês veem mais especificamente com eles. Queria mostrar para vocês quais são as doenças, os efeitos dela, os lugares onde elas acontecem, a incidência desses casos, para depois, pessoal, no final da nossa querida maratona das doenças da globalização, a gente ver como que elas são cobradas nas questões, certo? E nos temas de redação, e a gente vai ver as propostas de intervenção para poder contê-las. Mas a gente vai parar só no coronavírus, tá? Então, daqui em diante, a gente continua na próxima aula. Só, não dá tempo de falar da dengue, né? Então, eu falo na próxima aula. Gente, eu vou chamar vocês, me diga se eu esqueci alguém, por favor, tá? Beatriz, tá aí? Eu. Bruna? Eu. Bruna, Enzo? Opa! Enzo tá aí, Gustavo? Gustavo que tá aí é o Salve. Fiore ou é o Leite? Fiore. Tá. Júlia Madi, tá aí? Não? Eu. Tá aí. Yolanda, tá aí? Tô. Yolanda, Juliana? Tá aí também. E a Júlia? Gente, tem alguém que eu não chamei? Eu? Eu. Tá. Nossa, professor. Vamos lá, vamos com calma. Laura. Um de cada vez. Eu. Você é a? Eduarda. Tem a Eduarda. É a Ah. Eduarda, né, que eu vi. Eduarda, Letícia, Laura, Não, E eu? Você tá aqui. o João Henrique. Giovana. Eu quem? João Henrique. Então, eu quem? Giovana também já coloquei. Você colocou eu, Paladino? Você colocou o Jorge? Tem o Caleb também. Tem o Eu Caleb. também. Caleb. Professor, você não tem a lista dos alunos? Daí você vai vendo quem tá aqui e quem não tá. É verdade, né? Boa ideia. É, porque é melhor do que ficar anotando nome por nome, você vai confundir nossas vozes. Tá bom, beleza. Pera aí, ó. Então tá, Juliana, ela tá. O Caleb, coloquei. Tá, beleza, gente. Então tá todo mundo aí, né? Acho que mais fácil vocês falarem quem faltou pra mim, já que vocês estão sempre uns com os outros, né, gente? Mais fácil, na verdade, né? Melhor ir por Vai eliminação. mandar oi no chat, né? Pode ser também, mandar um ok. Eu acho que o Gabriel Miranda faltou. O Gabriel faltou? Tá. Quem que mais? Porque tem 16 pessoas, tem 20 pessoas na nossa sala. Tá faltando o Jorge também. O Jorge não tá aqui? Não, tô assistindo a aula. E o Rafael? Cara que é... Grande George. o Rafael, muito bem. Olha lá, olha Rafael, só. O Gabriel. Leite, o Gustavo Leite, tá aí? Gustavo Leite faltou também. Não. Então, pronto. Gustavo Leite. São os 3 mosquiteiros da falta. Beleza, gente. Próxima aula, então, História do Brasil. Passo o link para vocês. Todo mundo teve normalidade para ver o link no Delta lá, né? Não tá faltando teve ninguém? dificuldade. Acho que não. Gente, eu vou passar para vocês essa semana, fiquem atentos, vou passar um trabalhinho só para resolver algumas questões do primeiro bimestre ainda, para a gente poder ter as notas, tá bom? Beleza? Então, fiquem ligados aí, se aprumem e fiquem em casa, gente. Beleza? Tá bom. Aquele abraço, meus queridos. Se cuidem. Tchau, Paladino! Falou, meu querido. Tchau. Tchau, Paladino. Tchau. Tchau.